entender um pouco, né? Uhum. Isso que você trouxe é muito verdade, que no fim das contas a gente está falando de uma crise, que é uma crise para o adolescente, é uma crise para os pais, é um momento de crise. E é interessante a gente entender essa crise como um processo mesmo, que às vezes a gente pode ver na clínica tanto adolescente reclamando dos pais, pais sem saber o que fazer com filhos que estão na adolescência, e entender que sim, essa separação, a separação é sempre um momento de crise. A gente pode pensar a separação, por exemplo, divórcios. Divórcios, eles são Sim. momentos de crise. Quando a gente está falando da separação, pensando nesse adolescente que vai estar nesse momento de transição, vai estar no momento de afastamento do núcleo familiar para formar a própria identidade. Eu lembro que na minha época as pessoas saíam e aí elas andavam de preto e usavam esses casacos, eu inclusive, né? Usavam esses casacos pesados e tal. Por conta de identificação de grupo. Você quer fazer parte de um grupo, você quer se afastar do núcleo familiar, quer deixar de ser o filhinho da mamãe, vai para essa parte também, que é do campo do infantil, para se tornar um sujeito à parte, um sujeito que pensa por conta própria, que tem os próprios gostos, escuta as próprias músicas, se veste do jeito que quer, né? E aí é uma crise para todo mundo, porque o adolescente ainda está construindo isso, não sabe ao certo o que vai ser. Os pais observando isso também ficam em crise. A grande questão, e eu acho que a psicanálise pode ajudar muito nisso, é a gente entender, não é tamponar a crise, é a gente entender que é um momento de crise, porque é um momento de separação mesmo, é um momento do adolescente descobrir como ele vai ser adolescente, né? Uma vez eu vi um seriado que fala uma coisa que eu acho que é bem verdade, que fala que até os 17 anos, e é a verdade na minha cabeça, assim, minha experiência, que parece que até os 17 anos é quando a gente vai formar o nosso gosto musical. Que daí a gente vai sair com a galera e vai ouvir as músicas e tal, e de repente até hoje eu fiquei pensando, eu escuto as minhas músicas de 17 anos. Para a gente fazer isso, a gente está falando de música, é sobre uma linguagem de um grupo determinado, qualquer que seja o grupo, né? O jeito de se vestir e tudo mais. Então, entender esse momento e tentar encarar esse momento de crise com a menor ansiedade possível. Não achar que o filho não ama mais porque não quer mais ficar em casa e tal. Não, ele só está no processo dele, né? Você até trouxe um livro interessante que você ia citar. Qual que era mesmo que eu esqueci? Ah, esse aqui, ó. A Adolescência adolescência normal, normal. Uhum. né? Que na verdade a gente não tem uma adolescência normal. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar de alguns itens aí, né? Só aproveitando esse gancho que a Natália trouxe, né? Os pais eles precisam entender que eles não deixam de ter um filho, né? Na adolescência, na vida adulta. Eles passam a ter um filho adolescente, eles passam a ter um filho adulto, né? Então, assim, não dá para gente ficar imaginando que filho vai ser sempre uma criança, que filho vai ser sempre aquele que eu mando ele faz, que filho vai ser sempre aquele que vai escutar a música que eu falei para ele que eu escuto. Não, Sim. ele passa a escutar, ele passa a ter um grupo, ele passa a querer fazer parte desse grupo e deixar de fazer parte do grupo familiar, né? Então, Uhum. é mais os pais irem entendendo essa mudança, né? E acolhendo, porque quanto mais os pais vão acolhendo essa mudança, daqui a pouco acaba virando um núcleo ali onde pais e filhos se encontram muito. Eu lembro muito na minha adolescência que meus pais nunca foram muito severos, assim, de impor regras, e eles acolhiam muitos amigos em casa. Então, tinha uma época em que todo mundo queria sair, mas também queria levar os meus pais junto. Então, a gente levava meus pais para o baile do Havaí com a gente, né? E é isso, é ir inserindo, né? Tanto eles deixavam a gente com uma certa liberdade ali de escolha das coisas, e a gente foi vendo que, nossa, mas esse caminho que eles estão falando também é interessante. E aí acabou que a gente fez uma mistura ali, a gente estava sempre muito junto. Então, acho que essa coisa de não ter muita imposição, às vezes funciona melhor do que, né? Tudo que é muito Sim. imposto. Eu acho que é sobre o incentivo dos pais da pessoa buscar autonomia. A autonomia no mundo, porque é muito aos poucos. Uma coisa que às vezes a gente vê é, por exemplo, pais que nunca incentivaram a autonomia, de repente faz 18 anos, aí, sei lá, vai fazer um vestibular, tem que sair de casa e tal, a pessoa cai no mundo
e não foi ensinada para a autonomia, e que a autonomia Sim, é um processo de educação também, é um processo da pessoa ir experimentando o mundo, e se tem incentivo dos pais para isso, existe uma retaguarda para ela ir conquistando essa autonomia aos pouquinhos, né? E tem uma coisa exatamente. que a gente podia pensar, são as diferentes cobranças, né? Porque muito natural que conforme a gente vai crescendo, para a gente ter autonomia não vem de graça, nada vem de graça, vai ter mais cobrança, a gente vai ter mais responsabilidades. Então, uma coisa que a gente já falou, talvez, em algum dos nossos vídeos, é como as cobranças também, se a gente for pensar em cobranças que tem para meninos adolescentes e para meninas adolescentes, ainda mais em meios mais conservadores e tal, o quanto não é muito diferente essas cobranças, né? Num sentido de, sei lá, as meninas elas podem ser cobradas, por exemplo, eu já vi muitos casos de bullying sobre isso, de, sei lá, se elas ficam com mais de um ou dois rapazes ao longo do ano, quanto não vão ficar falando da vida dela e inventando, né? Tem essa questão do inventar histórias, falar e tudo mais. Uhum. E do quanto isso é incentivado no comportamento de meninos até hoje. A gente vê essa divisão de gênero, né? Do quanto os É, meninos são incentivados a sair, as meninas a ficar em casa, tudo isso, né? se a gente pensar, né, Nath, na menarca, né, que você falou, a, a, Sim. a transição, né, a primeira menstruação da menina é algo visível, né? Se ela não tomar Uhum, cuidado, se ela não estiver preparada, se os pais ali não preparou, é visível. Então os amiguinhos podem ver, os amiguinhos podem começar ali né, um sarro, tirar um sarro da cara da menina, enfim. Para o menino não, para o menino ele não tem essa uhum, questão, né? Não, não vai ter nenhum sangue saindo do menino, né? Por mais que ele tenha ali a primeira ejaculação, sei lá, mas ele não vai uhum. ter isso exposto. Então, acho que é muito, muito importante, né, que os pais de meninos ajude um pouco nisso, né? De mostrar para os meninos, de indicar, de falar que se isso acontecer com alguma menina na frente deles, que ajude, que acolha, que avise que tá, né? Que tem alguma coisa ali diferente e não fazer disso algo ali para virar, né? Um bullying ali possível, né? Então acho que isso é muito importante até por conta disso que você trouxe, né? Dessa diferença de meninos e meninas que a gente tem. Uhum. Além das cobranças, ainda tem essa questão que para a menina é visível, para o menino não é visível. Sim, e às